Boa noite, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus, nosso Pai, através dos nossos amigos espirituais, seus mensageiros de luz, possam sempre estar conosco, nos intuindo, nos amparando, nos protegendo, para que a nossa caminhada aconteça de forma mais tranquila, mais segura, mais serena. Que Deus, nosso Pai, sobretudo o nosso amigo espiritual, nos ajude a sempre mantermos acesa a chama da vontade, a chama do conhecimento, a chama do bem. Que assim seja. Deixa eu só me coordenar aqui com as coisas. Então vamos lá, pessoal. O tema da noite será vontade, um imprescindível potencial da alma. Então eu vou procurar trazer para vocês por que esse potencial da alma é tão importante, que sem vontade a gente não vai para lugar nenhum ou não consegue fazer nada. E o que Jesus, no final da minha palestra, tem a nos ensinar sobre a vontade. Então vamos lá. Nós temos que Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846, numa província de Lorena, na França, e ele é considerado pelo biógrafo Gaston Luce e pelo próprio movimento espírita o apóstolo do espiritismo. E o que é um apóstolo? Eu trouxe a definição. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Apóstolo é aquela pessoa que se dedica à defesa e propaganda de uma doutrina ou de um ideal. E foi exatamente isso que Leon Denis se propôs, o que consolidou o espiritismo nascente na França e no mundo. Esse foi Leon Denis, o apóstolo do espiritismo. Aos 18 anos, em 1864, portanto, ele toma contato com o Livro dos Espíritos. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, ele compra o Livro dos Espíritos, isso 7 anos então depois que ele foi lançado, em 1857, na cidade de Paris. Em 1867, 3 anos, portanto, depois, ele encontra pessoalmente Allan Kardec, quando este fez uma visita doutrinária a Tours, onde Leon Denis já vivia. E depois desse contato que ele teve com Allan Kardec, estudando e se preparando no anonimato, na simplicidade da sua vida cotidiana, ele acaba surgindo no cenário intelectual, firmando-se como conferencista e escritor através do espiritismo. O ano de 1882 marca realmente o início do seu apostolado, trabalhando junto com esse daqui, ó. Esse é o Leon Denis, esse é o engenheiro Gabriel Delany e esse aqui embaixo é o astrônomo Camille Flammarion. Então, ao lado de Gabriel Delany e ao lado de Camille Flammarion, ele se mostra como um fervoroso, leal e sincero continuador de Allan Kardec. E ele, por fim, faleceu aos 81 anos, em 1927, finalizando assim a sua trajetória no planeta Terra. Mas dentre as obras que ele traduziu, que ele compôs, escreveu, uma se destaca pelo primor da composição e pela importância da abordagem. Essa é a figura, né, que foi lançada em 1908. Essa obra é O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
Esse ele foi lançado em 1908 na cidade de Paris e teve a sua última edição em 1922. A Federação Espírita Brasileira traduziu esse livro em 1919. Essa foi a primeira capa, né? Depois essa outra, essa vermelhinha, continuou com essa capa por muito tempo. E atualmente essa é a capa do problema do ser, do destino e da dor. Na terceira parte dessa obra, no capítulo 20, Leon Denis assim escreve: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está, por outra forma, expresso nos Vedas. Os Vedas é um antigo livro do hinduísmo, da Índia. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheio de riquezas e morreis de fome à porta. Todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Mas há poucos homens que saibam ler em si mesmos, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Por que meio? A resposta de Leon Denis é: pela vontade. Então, por essas palavras de Leon Denis, nós temos o quê? Que o exercício desse potencial da alma é de capital importância para o nosso processo de transformação íntima e de realizações espirituais, porque ninguém conseguirá educar a si mesmo se não tiver o desejo e o propósito de fazê-lo. E também, ninguém alcançará o bem-estar e a felicidade se não tiver a vontade de alcançar isso. E basta lermos a biografia de Leon Denis, sobretudo na obra de Gaston Luce, essa ainda é uma capa antiga, para nós percebermos, para nós vermos, constatarmos o quanto Leon Denis foi uma pessoa determinada, uma pessoa persistente e de uma vontade inquebrantável, tanto no seu processo de aprimoramento íntimo, motivado que ele estava pelas concepções que ele estava adquirindo, conhecendo, estudando o Espiritismo, e também na defesa do Espiritismo, da doutrina espírita, e que naquela época na França suscitava inúmeras críticas, inúmeras controvérsias. E ele assim o fez, mesmo enfrentando sérias dificuldades financeiras, mesmo enfrentando problemas familiares e de saúde. Mas aí, pessoal, para que nós possamos nos aprofundar no entendimento do que seja a vontade, eu sempre gosto de trazer as definições. Eu sempre parto da definição, até para quando eu preparo a palestra, se eu vou falar sobre o assunto, falei, bom, deixa eu ver qual que é a definição da palavra. E muitas vezes, lendo o dicionário, eu já tenho como, assim, eu já consigo até ter um direcionamento da palestra em relação ao que eu leio no dicionário. E eu já aprendi muitas coisas lendo o dicionário. A entender, por exemplo, o que é o orgulho, o que é o egoísmo, lendo dicionário. E aí a gente vai aprofundando, fazendo as pesquisas nas obras espíritas e outras obras. Mas trazendo a definição
da palavra vontade, e eu peguei essa definição no dicionário UAS pela internet, a primeira definição que nós temos é essa: faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Isso é vontade. Só que quando eu li essa definição, eu falei assim, isso daí está parecendo definição de livre-arbítrio. Para mim, quando eu li isso daí, parecendo definição de livre-arbítrio. Faculdade tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Aí eu fui ler a definição de livre-arbítrio, para saber o que tinha. Olha que nós temos de livre-arbítrio: possibilidade de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, como que eu consegui, Silvia, associar esses dois conceitos? Muito embora a vontade e o livre-arbítrio sejam atributos distintos, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, mas eles são como que fundidos, eles são extremamente interligados um ao outro, eles como que se confundem. Aí eu fui buscar a definição de confundir é estar fundido. Então a gente acha que uma coisa, que são a mesma coisa. Então o que eu tenho? O que eu compreendi? Sem o livre-arbítrio, ele não acontece se nós não tivermos vontade para aquilo, para escolher aquilo, para fazer aquilo. Eles estão intrinsecamente ligados. E a gente vai ver isso mais à frente, quando eu trouxer uma definição de Allan Kardec. Então, nós temos, primeira definição, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Mas a segunda definição é essa daqui também: força interior que impulsiona o indivíduo a realizar aquilo a que se propôs, a atingir seus fins ou desejos. Também é a mesma coisa que ânimo, determinação e firmeza. Então, o que nós temos, pessoal? A vontade, ela é tanto a faculdade que me permite querer e desejar, como ela também é a força interior que faz com que eu concretize os meus desejos e as minhas escolhas. E eu achei essa figura bastante interessante, porque, por exemplo, a pessoa pode falar assim: quero levar essa pedra lá para cima. Mas se ela não tiver vontade de fazer isso, ela não vai levar, ela só vai falar: eu só quero, mas eu não faço. Então a faculdade te permite querer, te permite desejar, mas também a força interior para colocar o seu desejo em ação. Por isso que Leon Denis, num dos pontos do capítulo 20, ele diz assim, que a vontade que coloca em movimento as potências internas. E é, portanto, por meio da vontade, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa capacidade de querer, de desejar e de concretizar os nossos desejos e as nossas escolhas, que nós definimos o rumo da nossa existência, que nós determinamos o nosso destino, seja um destino alegre ou seja um destino não tão feliz assim. É pela vontade. E é por isso que, em algumas pessoas, e dependendo da situação, a vontade se expressa através de um querer, de um desejar, que não avalia as consequências das suas próprias escolhas. Consequências essas de ordem moral, intelectual, espiritual, emocional. A pessoa deseja, a pessoa faz aquilo que ela deseja e muitas vezes ela sofre, porque essa vontade não avalia as consequências das suas escolhas. Eu trouxe aqui para vocês a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas a gente conhece mais esse livro só como O Céu e o Inferno. No seu capítulo 3º,
no item 7, esse capítulo é intitulado O Céu, Kardec assim escreve: o progresso entre os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é o fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham para seu adiantamento com mais ou menos atividade ou negligência, segundo sua vontade. E por conta dessa vontade, eles apressam assim ou retardam o seu progresso e, por consequência, a própria felicidade. Aí mais à frente ele diz: são, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então aqui a gente pode parafrasear Jesus dizendo assim: a cada um segundo as suas escolhas e segundo a sua vontade, não é? Porque são as escolhas e as vontades e a vontade que determinam as nossas atitudes, as nossas obras. Mas eu fazendo as minhas pesquisas na internet, até para achar que figura que eu ia trazer aqui para ilustração, eu trouxe duas concepções. A primeira atribuída a Gandhi, quando ele diz assim: a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. É aí que está a nossa força. É querer e colocar esse querer em ação. Naquela figura da pedra, daquela pessoa levando a pedra para cima, ele podia até querer levar a pedra para cima, ele podia até ter a força física para isso, mas na hora de levar a pedra, ele falou: não estou afim, não vou levar não. Ele ia levar, mesmo sendo forte, mesmo querendo? Não. Então, não existe força maior do que nós como atributo, do que a nossa vontade. A segunda figura é atribuída a Albert Einstein, quando ele disse assim: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. Que força é essa? A vontade. E tanto Gandhi quanto Einstein, se não fosse a vontade deles de produzir algo diferente, de trazer algo diferente, nós não teríamos a evolução planetária que a gente teve com as contribuições que eles nos trouxeram. Mas dada a sua preponderância em nossa condição de espírito imortal, estejamos encarnados ou desencarnados, a vontade é um atributo, é um potencial da alma extremamente citada, explicada e exaltada por Allan Kardec em todos os momentos da sua codificação, como na própria literatura espírita. E aí, nós já citamos a obra O Evangelho, O Céu e o Inferno, mas dos pontos pesquisados, a mais poética concepção sobre o que seja a vontade encontra-se na questão 38 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: como Deus criou o universo? E a resposta da espiritualidade superior: para me servir de uma expressão corrente, ou seja, para usar um termo que seja inteligível a nós, eles disseram assim: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, se Deus não, assim, no nosso entendimento terráqueo, do que seja Deus, se Deus não quisesse ter tido a vontade de criar o universo, Ele teria criado? Não. É porque Ele teve a vontade de criar, é que tudo existiu. Mas eu vou trazer rapidamente outras questões do Livro dos Espíritos, até para a gente
perceber como que Allan Kardec vai trabalhando sobre o assunto. Na questão 257, por exemplo, que aborda sobre os sofrimentos deste mundo, ele diz assim, essa questão diz assim, que alguns desses sofrimentos independem de nós, mas que muito mais dessas dificuldades derivam da nossa vontade. E que se nós remontássemos a causa dessas dificuldades, nós veríamos que esses sofrimentos são efeitos de causas que nós poderíamos ter evitado. Então, muitos dos nossos sofrimentos devem-se à nossa vontade. A questão 662, por exemplo, fala da oração. Então, nessa questão, nós temos que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera material. Temos também a questão 804, na qual Allan Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Então, como que eu explico nas minhas palavras essas questões? Porque todos nós, por exemplo, não temos o mesmo nível de inteligência, a mesma habilidade para a música, a mesma habilidade para cozinhar, a mesma habilidade para um serviço manual? Por que todos nós não temos a mesma habilidade para ser um contador, um intelectual, ou um pedreiro, um encanador? Por que nós somos diferentes uns dos outros, uns com mais habilidades e outros com menos habilidades? Será que Deus foi injusto, dando mais a uns e menos a outros? É isso que Allan Kardec queria saber com essa questão, sobretudo porque naquela época se acreditava que a alma era criada no nascimento. Quando a criança nascia, que a alma ali tinha tido a sua origem. Então, a resposta dos espíritos superiores: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Espiritualmente, cada um de nós tem uma idade evolutiva. Uns são mais novos, outros são mais velhos. É a mesma coisa que você comparar uma criança com um adulto ou com um idoso. O idoso, ele teve mais tempo de aprender, teve como a própria mensagem que o senhor leu, né? Teve mais tempo de aprender, mais tempo de conhecer, deveria ter mais compreensão com o que estão mais na retaguarda. Aí os espíritos continuam: a diferença entre esses espíritos está na diversidade dos graus de experiência alcançada, ou seja, aquele que é mais velho espiritualmente, teve mais tempo para aprender, tem mais experiência. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Olha aqui que interessante, pessoal. Vontade, que é o livre-arbítrio. Então, na própria questão 804, os espíritos superiores dizem que a vontade é o próprio livre-arbítrio. Então, como que eu entendo? É pela vontade que nós exercemos o livre-arbítrio. Sem a vontade não existe o livre-arbítrio, mas é uma vontade sem pressão, sem influência, é uma livre vontade. É pela vontade que você faz um livre julgamento, uma livre escolha, um livre arbítrio. Então, a vontade, ela é aquele atributo, é aquele potencial que direciona e define tudo. Bom, nós temos inúmeras outras referências sobre a vontade em O Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já citamos uma da obra O Céu e o Inferno, sem considerarmos a Revista Espírita, que por 12 anos Allan Kardec a publicou, dos anos de 1858 a 1869. Então, com todas essas considerações que nós
tomamos contato, seja de Gandhi, seja de Einstein, seja de Kardec, nós temos o quê? Que a vontade é um atributo, é uma faculdade do ser imortal, esteja ele encarnado ou desencarnado, como tantas outras que nós possuímos, mas é a vontade que aciona, que coloca em movimento e que direciona, em conjunto com a inteligência, que é o princípio do tudo, a trajetória dos seres do universo. É a vontade que impele e é a vontade que guia essa trajetória. E aí, diante disso, eu trouxe algumas reflexões sobre a vontade, sobre o nosso dia a dia. Porque há momentos em que nós sabemos claramente o que nós temos que fazer para solucionar ou mesmo amenizar uma situação mais difícil, um problema, e parece que nós não temos a devida vontade para isso. Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas a gente não tem vontade de fazer. Não temos aquela força interior para fazer. Porque muitas vezes deixamos o barco correr, como a gente diz na gíria, achando que as coisas vão se resolver por si só. Porque muitas vezes nós fazemos planos e esses planos são adiados. Porque existem intenções que nunca se concretizam. Será que nós somos verdadeiramente conscientes que a falta de propósitos e objetivos existenciais faz com que nós façamos escolhas sem ter muitas vezes claro as consequências das nossas escolhas, o que vai realmente ser bom ou não para nós? Será que nós temos consciência também do quanto a inércia, do quanto a acomodação ou do quanto a falta de vontade tende a complicar ainda mais a nossa realidade ou aquelas situações que nós achamos difíceis, chatas, desagradáveis ou pelas quais nós sofremos? E todas essas são reflexões extremamente importantes, sobretudo com relação à vontade. Então eu trouxe agora outras considerações do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, publicada em 1864, no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, quando Allan Kardec assim registra no item 10. Nós somos conscientes do quanto a acomodação nos prejudica? Ou a procrastinação é você não levar adiante o que você tem que fazer? Allan Kardec assim escreve: a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Quando a gente tem vontade, as coisas acontecem na nossa vida. Não da noite para o dia, tem todo um processo, mas as coisas se concretizam. Uma vontade consciente, uma vontade bem direcionada. Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, se nós queremos sair de uma situação mais difícil ou se nós queremos nos transformar, é pela vontade que nós vamos conseguir isso. E eu acho, no meu modo de entender, por isso que o espírito Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela seja tão enfática, tão categórica, quando ela diz assim: sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Eu quero ter uma vida melhor, sobretudo íntima, precisamos direcionar a nossa vontade. Mas aí alguns dizem assim: mas a minha vontade é fraca, ou eu não tenho vontade.
ainda do espírito Joana de Ângeles, agora na obra O Despertar do Espírito, ela diz assim, que quando alguém afirma, não posso, não tenho a vontade que gostaria, na realidade, ainda que inconscientemente, essa pessoa está como que se isentando de empenhar-se. Está como se isentando de trabalhar-se, numa atitude de transferência de valores e de responsabilidade para as outras pessoas. E aí nós temos, daí a importância desse potencial da alma. Que se a gente acha que nós não temos a vontade suficiente ou não temos vontade, nós devemos trabalhar essa vontade através de um consistente e permanente e persistente trabalho intelecto-moral. É o instruí-vos e amai-vos, ou amai-vos e instruí-vos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque sem essa busca de conhecimento, sem essa busca de propósitos, nós não conseguimos acionar e bem direcionar a nossa vontade. E por conta disso, Joana de Ângeles continua. A vontade pode e deve ser trabalhada através de exercícios mentais. Eu tenho que pensar, não, eu tenho a vontade, eu vou conseguir, não no negativismo, mas sim no positivismo. A vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito. Eu gosto muito da Joana de Ângeles porque ela joga o horizonte bem lá para frente, né? Infinito, eternidade, ela joga bem lá para frente, bem lá para cima. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Se a minha vontade é fraca, como se a gente acha que a nossa vontade é fraca, é exercitar essa vontade. É ter essa vontade indomável, como diz Einstein ou Gandhi, agora eu já me confundi. Gandhi. Como disse Gandhi, é uma vontade indomável, ninguém domina. Ou uma vontade inquebrantável, como disse Gaston Luce a respeito de Leon Denis. É aquela vontade persistente. Nós não temos exemplo de vontade no apóstolo Paulo, Jesus. Todas as pessoas que deixaram a sua marca, que deram a sua contribuição, eles tiveram uma vontade indomável, mesmo enfrentando dificuldades. Mas era uma vontade bem direcionada, porque eles tinham um propósito, eles estavam lutando por um ideal, eles tinham um ideal. É isso que nós temos. Qual é o ideal para a nossa vida? O que nós verdadeiramente queremos? Vamos impulsionar essa vontade. Aí, Joana de Ângeles continua na obra O Despertar do Espírito. O desafio da autorrealização, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa paz, esse sentimento de autoestima, de utilidade, de sentir que você está crescendo, muito embora as dificuldades, que você está produzindo, que você está conquistando. O desafio da autorrealização radica-se, ou seja, tem a sua raiz no esforço que todos devem empreender mediante o desenvolvimento da vontade, que exerce preponderância em qualquer atividade humana. Então, todos esses que eu estou citando, sem vontade a gente não vai a lugar algum. Sem vontade a gente não produz. Ou, como a gente diz na gíria,
Sem vontade, a gente fica enrolando e não sai do caminho. Fica andando em círculo. Precisamos bem direcionar essa vontade. E aí, lembra que eu comentei com vocês o que é que Jesus tinha para nos ensinar sobre a vontade? Dessas considerações todas, nos faz lembrar algumas passagens da vida de Jesus, nas quais ele questionava as pessoas quanto ao seu real querer, quanto à sua vontade, estabelecendo naquele encontro que ele tinha com as pessoas, aquelas que queriam ou não mudar a sua vida. Quando, por exemplo, ele perguntou ao paralítico: queres ser curado? Você quer ser curado? Qual é a sua vontade? Queres ser curado está no Evangelho de João, capítulo 5. Ou perguntar a um cego: que queres que eu faça? Ou seja, qual a sua vontade? Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então, a gente pode achar que existem perguntas sem sentido, né? Perguntar para um cego, um paralítico, o que quer que se faça por eles, parece que é perguntar o óbvio, não é? Eu, pelo menos, penso dessa forma, eu pensaria dessa forma num primeiro momento, mas para Jesus não. Por quê? Porque ele respeitava o real desejo, a real vontade da pessoa. Porque poderia ser, por exemplo, que o cego queria uma bengala, quisesse uma bengala apenas, ou uma esmola, ou um outro ponto de mendicância, e até a cura da sua cegueira. Então Jesus perguntava: o que você quer que eu faça por você? Porque para Jesus podia ser óbvio, ele quer andar, mas será que era? Ou para as pessoas poderia ser óbvio, será que é isso que as pessoas queriam? Então, até Jesus respeitava a vontade das pessoas. E aí, pessoal, que vem aquela situação: quantas são as pessoas que gostam, ainda que inconscientemente, de ser doentes, de ser depressivas, de ser problemáticas, para, entre outras coisas, atrair o amor e a consideração das pessoas? Se Jesus realmente curasse essas pessoas, não ia passar muito tempo e elas já estariam de novo doentes, problemáticas, depressivas, porque elas não querem a cura. A vontade delas é continuar do jeito que estão. E aí eu me questiono: qual é a nossa vontade? Qual o direcionamento que a nossa vontade está nos dando para aquele caminho que a menina estava com bexiga toda feliz? Ou aquele caminho que só tinha o tênis da pessoa e o horizonte não era tão agradável? Qual é a nossa vontade? E Jesus ainda está, através do Evangelho, nos motivando a tomar consciência do nosso real querer. Porque, dependendo da nossa vontade, se ela for bem direcionada, ele diz assim: tome a sua cruz e me siga. Ou seja, assuma a responsabilidade das suas escolhas, dos seus desejos, da sua vontade, e através do seu esforço próprio, através do seu livre-arbítrio, que você consiga realmente aquilo que deseja em termos de crescimento, em termos de evolução. É essa a proposta do Espiritismo. E é essa também a proposta de Leon Denis, ainda da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, eu trouxe alguns trechos e com essas palavras eu finalizo a minha palestra, onde Leon Denis, continuando no capítulo, diz assim: aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela, a unir vossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. É pela vontade que nós atraímos.
A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da evolução. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado. E, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, ou seja, eu não tenho vontade, não dá certo. Ele diz assim: se nós conhecêssemos o que já trazemos dentro de nós, se nós não nos julgássemos fracos e acreditássemos no futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Aí ele diz assim: querer é poder. A gente não tem um ditado que fala assim: nem sempre querer é poder? A gente não usa esse ditado? Depende do que a gente quer, mas querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sentem crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bom e de bem desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente. Ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Então, qual é a sugestão de Leon Denis? Alie a sua vontade à vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa através de suas leis. Leis de harmonia, leis de progresso, leis de evolução, leis que Allan Kardec traz, 10 delas no Livro dos Espíritos. Alie a sua vontade a essas leis. E aí tudo que de bom e de bem desejar vai acontecer. Isso é inevitável. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Aí mais à frente ele diz assim, como se a gente tivesse, ele escreve, como se a gente estivesse dizendo para nós mesmos: possuo, pois, a chave de toda elevação, e na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei firme, inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei, com o auxílio da minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais, e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Aí ele volta a nos aconselhar: dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e saber querer cada vez mais, e quereis ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as energias magnéticas e físicas. Então, é pela vontade que nós acionamos, direcionamos o nosso universo interno em conjunto, em sintonia com o universo externo. E é assim que a evolução acontece. E é assim que a autorrealização se concretiza. Obrigada pela atenção, uma boa noite e obrigada pela oportunidade.